Olá, meus amores, tudo bem? Estão com saudade? A tia também tá morrendo de saudade, mas a gente ainda tem que ficar assim, né? Um afastadinho do outro, né? E hoje nossa aulinha é a continuação da aulinha da tia Raíssa da semana passada, sobre cheios do Espírito Santo, né? Mas antes da gente começar, nós vamos orar para o Senhor nos abençoar. Vamos lá. Senhor meu Deus, muito obrigada por podermos estar aqui nesse momento juntos, falando de Ti, aprendendo mais de Ti, aprendendo a sermos cheios do Espírito Santo. Abre os nossos corações, ilumina as nossas mentes e sê conosco, Senhor, para que nós possamos aprender e agradar a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos louvar a Deus. Prestem atenção nesse louvor que a tia separou para vocês, para vocês poderem cantar. Olha só como ele é legal. Vamos lá. Santo Espírito, enche a minha vida, pois com Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida, para outras vidas eu cantar. Aleluia, 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 dou ao Cristo Rei. Aleluia, 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 dou ao Rei. Santo Espírito, enche a minha vida, pois com Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida, para outras vidas eu cantar. Aleluia, 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 dou ao Cristo Rei. Aleluia, 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 dou ao Rei. Santo Espírito, enche a minha vida, pois com Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida, para outras vidas eu ganhar. Aleluia, 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 dou ao Cristo Rei. Aleluia, 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 dou ao Rei. Santo Espírito, enche a minha vida, pois com Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida, para outras vidas eu ganhar. Aleluia, 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 dou ao Cristo Rei. Aleluia, 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 dou ao Rei. Aleluia, dou ao Rei. Legal, né? A nossa musiquinha. Então, e a gente vai lembrar agora que tia Raíssa falou que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que a gente tinha que fazer 4 coisas para poder deixar o nosso corpo preparado para o Espírito Santo. Se alimentar bem, cuidar da nossa higiene, ter tempo para tudo, né? Ler a palavra de Deus, não foi isso? Tudo isso tia Raíssa falou pra gente. E hoje nós vamos também falar sobre uma pessoa que era cheia do Espírito Santo de Deus. Você já conhece essa história, porque a gente já contou ela algumas vezes, mas nós vamos lembrar dela. Nós vamos contar a história do batismo de Jesus. Lembram que Jesus, a mãe de Jesus, Maria, o anjo Gabriel anunciou a ela que ela ficaria grávida, mas ela tinha uma prima chamada Isabel, que já era bem velhinha, e essa prima dela não tinha filhos. Só que o Espírito Santo também encheu Isabel, abençoou Isabel, e Isabel pôde ter um filho, mesmo já sendo velha. Ela teve
o marido dela era Zacarias e ela era Isabel. E quando Isabel ficou grávida, Maria foi visitar Isabel. Isabel já estava bem barrigudinha, já estava assim igual a tia Raíssa, barrigudinha, aí Maria foi visitar Isabel. Quando Maria chegou perto de Isabel, o bebê de Isabel começou a pular, o bebê de Maria começou a pular e Isabel falou para ela: bem-aventurada entre as mulheres e bem-aventurada é o fruto do teu ventre, porque ela reconheceu que quem estava dentro da barriga de Maria era um bebê especial. Então, o filho de Isabel se chamou João Batista. Nós vamos chegar lá, aonde que é a pessoa que é cheia do Espírito Santo. João Batista, ele foi uma pessoa que também ele foi um profeta, ele foi separado também, escolhido para levar a palavra de Deus. E João Batista, depois que ele cresceu, ele ficou saudável, saía por aí pregando a palavra de Deus. E ele pedia para as pessoas, quando ele pregava a palavra: arrependei-vos dos seus pecados, né? E João Batista se vestia com peles de animais e comia mel silvestre e gafanhotos, né? Ele era uma pessoa muito boa, uma pessoa que só falava de Jesus, só falava de Deus, só falava do Messias que ia chegar. Quem era esse Messias? Era o filho de Maria, né? E João Batista, ele passou a batizar as pessoas nas águas. Ele falava para as pessoas que as pessoas precisavam se arrepender dos pecados. E ele batizava essas pessoas nas águas. Vocês já viram algum batismo na nossa igreja? Como é? O pastor, né, bota as pessoas na piscina, né, lá na nossa igreja, e perguntam para ela assim: quem é o seu Salvador? E ela responde: é Jesus Cristo. Porque quando a gente se batiza, a gente faz a nossa confissão de fé. A gente confessa que Jesus é o nosso Salvador. E o batismo, ele é a ligação da nossa vida, da nossa morte, da nossa morte. Como que é a ligação da morte? A morte da nossa vida de pecados para a ressurreição de uma vida diferente. Por isso é que o batismo é o link da morte com a ressurreição. A nossa morte da vida de pecados, daquela vida feia que a gente tinha, onde a gente fazia um monte de coisa feia, para a nossa vida nova, para nosso ressurgir nossa vida nova. E João Batista, ele pregava isso. E ele estava uma vez pregando lá, batizando as pessoas no rio, e quem chega para ser batizado? Jesus. E Jesus diz para ele assim, ó: em verdade, tendo-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Era o que Jesus estava anunciando, que João Batista batizaria as pessoas com a água, mas ele batizaria com o Espírito Santo. Quando Jesus chegou para ser batizado, João Batista falou: não, mestre, eu não posso te batizar, porque quem sou eu para te batizar? E Jesus falou para ele: eu preciso ser batizado por você. Então, João Batista batizou Jesus. E quando ele desceu, Jesus, quando ele levantou Jesus das águas, o Espírito Santo veio em forma de pomba sobre Jesus. Jesus ficou mais ainda cheio do Espírito Santo. E sabe o que o Espírito Santo falou para Jesus quando ele levantou das águas? Eis o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho alegria.
Tudo isso que a tia está contando para vocês, ó, tá aqui, ó, na nossa Bíblia, no nosso livro. Lembra que a tia diz que a Bíblia é o nosso livro das histórias maravilhosas, porque tudo que está aqui é verdade, tudo que está aqui foi Jesus, foi escrito porque Jesus passou por isso. E esse pedaço do batismo, o nosso versículo de hoje, ó, que nós vamos nós vamos decorar, tá em Marcos 1:8. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, quem é esse ele? É Jesus. Porém, vos batizará com o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que desceu sobre Jesus quando ele foi batizado nas águas, né? Então, a nossa história fala sobre ser cheio do Espírito Santo. E a tia Raíssa falou na semana passada que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, por isso nós precisamos cuidar dele. Nós precisamos cuidar da nossa saúde, nós precisamos cuidar da nossa alimentação, precisamos cuidar do que a gente fala, né? E por quê? E ali nosso louvor de hoje falou que outras vidas eu quero ganhar. Por quê? Porque João Batista, através da palavra dele, quando ele saía pregando para outras pessoas, ele ganhava pessoas para Jesus. Ele fazia com que as pessoas acreditassem cada vez mais que Jesus era o Messias e que ele viria realmente para salvar o povo, né? Tão bonito isso. Nós hoje podemos confiar que o nosso Deus é maravilhoso, que ele realmente nos enche do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita no nosso coração, né? E por isso nós precisamos cuidar da nossa alimentação, cuidar da nossa higiene, cuidar da nossa saúde, cuidar do que a gente fala, do que a gente faz, para agradar cada vez mais a Jesus, agradar ao nosso Deus, para sermos cheios do Espírito Santo. Nós temos, meus queridos, que cada dia mais agradar a Deus, agradar ao nosso Senhor, para que Ele cada dia mais faça o Espírito Santo habitar em nós, porque nós precisamos estar com o nosso corpo perfeito para que o Espírito Santo habite em nós, né? Eu tenho um desafio para vocês essa semana. A Raíssa, semana passada, falou que queria ver vocês postando, vocês se alimentando, cuidando da higiene, né? Da higiene do corpo, da higiene da casa, né? Tudo que ela falou, ela queria ter tempo, né? Tudo que ela falou, ela queria que vocês postassem. Eu tenho um desafio para vocês. Eu quero que vocês procurem uma pessoa que foi batizada nas águas e peçam a ela para contar para vocês qual é a sensação de quando a gente se batiza nas águas, quando o Espírito Santo vem habitar em nós. Esse é o desafio que eu quero que vocês contem. E vão gravar e vão postar pra gente. Tá legal? Então vamos orar para nós terminarmos a nossa aulinha, para que a gente, cada dia mais, a gente possa aprender do nosso Deus, tá bom? Senhor Jesus, muito obrigada por podermos aprender mais de Ti, por podermos, Senhor, cuidar do nosso corpo, que é templo do Teu Espírito Santo, por podermos, Senhor, falar de Ti abertamente, que a Tua mão, que a Tua misericórdia seja sobre nós. Abençoe esses pequeninos, Senhor, abençoe suas famílias e que eles consigam, Senhor, cada dia mais aprender mais e mais de Ti, cada dia mais aprender mais e mais da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Beijo, meus amores!